Então, pessoal, olha, hoje eu tenho a alegria de trazer aqui a minha amiga querida. Eu e Patrícia somos amigas de verdade, assim, de coração, e nos formamos juntas em 1994, vou falar, né? 94. E, e a Patrícia mora nos Estados Unidos já há mais de 15 anos, né, Pati? 21. Há 21 anos, ela se casou e mora nos Estados Unidos, então ela é psicóloga hoje nos Estados Unidos. Precisou passar por um mestrado, passou por toda a trajetória para que pudesse, com a faculdade brasileira, atender efetivamente nos Estados Unidos. Então, e hoje a Patrícia trabalha também com mindfulness, como eu, dentro do consultório. Ela utiliza a abordagem do ACT, que é Acceptance Commitment Therapy, e da compaixão, Compassion Focused Therapies. E muito diretamente nós usamos o mindfulness no consultório, não é, Pati? E hoje eu convidei ela aqui para falar disso, como é importante o terapeuta ter um pouco dessa noção do mindfulness e quanto isso ajuda no nosso trabalho, efetivamente falando, não é? Exatamente. Obrigada, Bem-vinda, Paty. obrigada, Carla. Obrigada a gente estava conversando sobre isso, a gente fala, né? Podemos falar disso por horas, mas aqui a gente tem um tempo limitado. E aí, como você falou, foi assim mesmo, né? Eu vim para cá e aí tive que fazer o mestrado, porque aqui eles não aceitam, né? O bacharelado do Brasil. E depois, no mestrado, no meu último ano, que você tem que fazer um estágio, né? Um internship. E ali, o foco dessa clínica que eu fiz, que é maravilhosa, era o ACT, que é o Acceptance Commitment Therapy. E eles faziam a gente estudar, vamos fazer prova e tal. Aí eu apaixonei pela modalidade, achei maravilhosa. Aí, através do ACT, eu conheci a Mindfulness, né? E eu acho que foi na mesma época que você também estava me falando de John Kabat-Zinn e estava... Quer dizer, na verdade, a gente estava nas mesmas coisas, cada um num hemisfério, e fazia mais ou menos para variar a mesma coisa, né? Que nossos caminhos sempre meio que encontram. E aí... E foi aí também, durante esse estágio, que eu comecei a ver um trabalho do Compassion Focused Therapy, que eu hoje também sou apaixonada. São duas modalidades que são as duas modalidades que eu sigo, né? Então, fiz o mestrado e depois aqui nos Estados Unidos, em Illinois, você tem que trabalhar depois para uma clínica, trabalhar para alguém sob supervisão. Você faz a prova, né? Você passa, aí você trabalha, são 3.000 horas, 1.900 horas tem que ser cara a cara com o cliente. Depois você tem essas suas horas, você senta para mais uma prova e aí te dá a habilidade de você abrir o consultório. Então hoje eu tenho um consultório e sigo essas modalidades. Agora, como que a Mindfulness mudou tudo? Mudou o meu jeito de lidar com as minhas coisas próprias, né? E eu falo que a gente, como terapeuta, a gente tem que ser mindful, né? Porque você está com o cliente, você tem que estar focado. E aí, hoje eu estava conversando com você também sobre como que o mindfulness hoje virou até uma moda, né? E que bom, que ótimo, mas que bom e que ótimo mais ou menos, que eu tenho o que está acontecendo. Meus clientes, têm clientes que chegam, aí eu vou explicar mais. Antigamente, quando ninguém sabia o que era, as pessoas estavam mais abertas. Hoje a pessoa já fala, não, olha, eu já experimentei na minha escola, não gostei, eu já vi isso no trabalho, não gostei, não dou conta. Então tem tanta misconceptions, né? Desculpa. Enganos, né? Enganos, obrigada. Alguns enganos. A Carla vai me ajudar com algumas palavras, né? Porque você aprende inglês, você usa inglês. Não, ela está há 21 anos trabalhando em inglês nos Estados Unidos, então você tem todo o direito de cometer qualquer erro aqui. Então, a importância hoje em dia, quando eu trabalho com cliente, vou falar de Mindfulness, eu tento desmistificar. O que aconteceu? As pessoas começaram a usar de tantas formas que começou a criar mitos. Então, mito uma número ideia de uma falácia, né? Uma falácia ou algo mágico, não é?
não é isso. Tem nada de mágico, né? E também, bom, então, a primeira coisa que eles falam, né? O mindfulness, por que é uma prática? Porque você vai nadar, e eu também falo com meus clientes que você tem que começar devagar. Você não vai querer aprender a nadar, você vai se jogar no mar, né? Vai afogar. Então, você vai começar a aprender numa piscina rasinha, aí você aprende um pouquinho e tal. Então, mais ou menos, essa prática para você ir se aprimorando. Na verdade, hoje já tem até aqui fala MRI, CAT scan, que você faz as ressonâncias, né? Que comprovam, as ressonâncias que comprovam que o mindfulness funciona, que tem essa alteração do cérebro. Cerebral mesmo. Cerebral, da atividade, né? Cerebral. E é uma prática, e o ACT também já confirmado, né, através de pesquisas científicas que funciona. Então, não é um achômetro, não é misticismo, não é nada disso. E não é religião, né, Paty? É uma coisa importante da gente dizer aqui, que mindfulness não é religião. Muitas pessoas têm receio porque tem já a sua religião, então não vou fazer isso porque isso é budismo e tal. Não é budismo, né? Apesar de budismo. Vir... Exatamente. E aí você pode falar melhor, que a sua formação é melhor que a minha nessa questão do mindfulness, mas pelo que eu entendo, Jon Kabat-Zinn foi ao Tibete, aprendeu tudo, trouxe a mindfulness dos Estados Unidos e tirou a parte religiosa, né? E trouxe a técnica. A prática, a técnica. E deu no que deu. Hoje aqui nos Estados Unidos, que aqui o seguro paga, né? Hoje em dia, então, a terapia. Se você fala que você faz mindfulness, o seguro nem te questiona, eles pagam na hora. Pois olha, isso é uma coisa assim que é até interessante você estar trazendo, né? Por causa dos resultados. Então, não é que o seguro é bonzinho. Te garanto que não é por isso, tá? Então, tem algumas que não vale a pena entrar aqui agora, mas tem algumas modalidades, algumas teorias de psicologia que o seguro não paga. Porque não tem isso boas, não tem científica, tem que ter uma comprovação científica para o seguro pagar. E a mindfulness é só você falar que faz, eles nem perguntam, entendeu? Você faz mindfulness? Então, por quê? Tem uma comprovação científica. Então, você falou, né? Não é religião. Não é religião, as pessoas acham que é budismo. Eu aqui tenho clientes de, sei lá, muçulmano, católico, evangélico, tudo. Ateu, tudo. Evangélico, tudo. Judeu, né? Judeu. Inclusive o próprio Jon Kabat-Zinn é judeu. Pois é. Então, quer dizer, não tem nada a ver. Ela não é budista, tá? A mindfulness, em várias religiões, a prática do mindfulness, ela é feita em várias religiões, no catolicismo, no judaísmo, todas elas, o hinduísmo, são práticas. A prática está lá. E todas essas religiões que está o que no momento, tá? Presente, depois vou falar um pouquinho desse negócio sem julgamento, com a atenção no presente, com uma certa, no ACT a gente fala com uma curiosidade e uma flexibilidade, tá? E aí você fala não julgamento, aí a pessoa fala, então eu vou fazer o quê, né? Que eu não sei, a gente sempre está julgando, o tempo todo, que é uma dos grandes problemas, né? Que traz um monte de problema mental que eu falo mental health, né? Problemas psicológicos, melhor. E aí, então, o que está acontecendo? Você pega o mindfulness, você está ali, você pensa, vai vir os pensamentos, as emoções, você vai abrir um espaço para que elas existem, você vai notar, né? Você vai notar, e depois tem as técnicas, a gente fala notar, depois notar através do corpo, ao mesmo tempo continuar notando, porque a nossa mente foi feita para isso, para pensar. Para pensar, e eles hoje já têm pesquisa avaliando que essa forma de pensar, uma coisa leva a outra, sei o quê, é a fonte da criatividade. Então a gente tem que falar, jumping mind, quer dizer, fica pulando de lado para o outro. Isso eu não quero que isso seja uma coisa ruim também. Porque às vezes esse processo pode ser bom para uma criatividade. Você pensar, né? Que aqui eles têm uma expressão que fala brainstorming. Que é você fazer, né, tem uma expressão em português também, né, de ideias, você vai jogando um monte de ideias. A gente usa brainstorming também, né? Mas tem uma expressão em português, tem uma expressão, eu lembro que tem, porque a gente agora está falando tanto inglês,
Aí tá, então quer dizer, você vê, ela não é uma meditação. Meditação é uma forma da mindfulness. Então com o cliente chega, eu não dou conta de fazer meditação. Outra coisa, tem uns 15 tipos de meditação. A mindfulness né? Existe a meditação que é aquela que você não pensa em nada. Não é Não, a e mindfulness. isso é impossível. Não, e nem é possível não pensar em nada voluntariamente, né? Pois é. E aí as Tem pessoas... as meditações de concentração e as do Insight. A Mindfulness é do grupo de meditações do Insight, Do né? insight, exatamente. Então, primeira coisa, mindfulness não é meditação. Meditação é uma parte da mindfulness, tá? Eu Sim. posso estar lavando, dos exercícios que eu passo para meus clientes é lavar a louça, né? Vai ali lavar e sentir se Também sabe adoro a espuma, o a cheiro do espuma, o detergente. Eu cheirinho, sempre falo em lavar Eu louça. falo, com quanto que você use todos os seus sensos, né? Os seus sensos, Sentidos. os seus Os sentidos, obrigada, sentidos. seus sentidos, né? Você olha, tal. É o quê? É estar presente. Aí é lógico que sua mente vai falar, amanhã eu tenho que comprar, sei lá, meu shampoo, não sei o que acabou, tem que comprar. Tem problema. Vai lá, percebe e volta, né? Exatamente. Aí eu vou chegar no porquê. Então o cliente fica meio assim, eu falo, olha, você vai chegar, você vai andar. Ah, eu não gosto de ficar sentado, então não vamos ficar sentado. Então você vai caminhar, tem o mindful walking, né? Que você vai caminhar e você vai prestar atenção no barulho que o sapato faz, se você, né? Depende de onde você está pisando. Toque dos pés no chão. Toque dos pés no chão, se tem uma árvore, se não tá. Agora, se você virar para mim e falar assim, o dia tá bonito. Não, o dia não tá bonito. Bonito já é um julgar. Você já julgou que pode ser bonito para você, para mim pode ser feio. Então, é nesse sentido que não é o julgamento. Bom, outra coisa que a pessoa acha que mindfulness é relaxar. Mindfulness não é relaxar. Não é relaxar. Tá? Necessariamente. Não, você pode estar super mindful, tá? E tá sentindo uma raiva muito grande. Você pode estar muito triste, você pode estar deprimido, você pode estar ansioso e ainda estar mindful, tá? Então, isso também é uma outra coisa. As pessoas acham que eu vou fazer mais, que aí eu controlo, vou ficar só no pensamento positivo. Não é mindful, não. É o grande erro, né? Vamos colocar um óculos cor-de-rosa e ver só as coisas boas da vida. Não é mindfulness. Não é mindfulness. É olhar para aquilo que é. De verdade, né? Alguém colocou aqui uma coisa muito interessante, né? Sobre. Deixa eu até olhar aqui. Então, não julgar não implica em passividade, né? Não. Exato. Não julgar implica em aceitação daquilo que é. Daquilo que é. E é impossível não julgar. A gente julga, porém percebe que julgou, né? Quando se observa julgando, já consegue neutralizar também muita coisa. Exatamente. Então, e não é o contrário, né? Porque é você, com a mindfulness, o que eu falo para meus clientes? Você estando praticando, está no momento, você notar, você fica menos reativo. Você já não reage mais, né? Porque você percebeu, e é muito interessante você ver isso em consultório. Uma das coisas que eu faço aqui, você faz treatment plan, né? Você faz um tratamento, tal, de um plano de tratamento. Então, eu ponho para todos. Notar, identificar e expressar emoções. E aí, depois de um tempo de terapia, muito legal, porque eles vão ficando tão bons que na hora eu falo, não, aí eu tava assim, aí eu senti tal, e eu tenho uma coisa que tem aí, você pode fazer um Google hoje em dia que chama The Wheel of Feelings. Tá? Legal, vou anotar aqui. É muito legal. Ela hoje tem várias formas, e eu gosto porque eu devia até ter pego. Ela é colorida e ela tem assim as emoções básicas, tá? E depois uma super raiva, né? Aí fica assim. Feeling é emoção, não é sensação, né, Paty? É emoção. Porque agora, aqui a gente confunde muitas vezes, viu? Feeling com sensação. Muito. Agora, o mindfulness também você se dá conta da sensação que alguma coisa te causa, né? Porque às vezes aquilo, inclusive, e depois eu vou falar também a questão da diferença de depressão, ansiedade, pânico, trauma, né? Luto, entendeu? A diferença de como que a mindfulness pode ajudar e como que, na verdade, pode ser até nocivo. Então, dependendo da prática, tem que ter muita
cautela, né? A gente que já Cautela. conversou sobre a questão da psicose, que não é recomendado, aí uma Não outra recomendo. forma de terapia. Então, assim, não é assim, ai, mindfulness, que lindo, maravilhoso. Para tudo, não. Não é para tudo, e nem é para toda sessão, e nem para todo momento. Uma das Não. coisas que a gente recomenda, vai praticar mindfulness quando tá tudo bem. Você não vai pegar Exato, porque na hora do desafio a coisa fica mais difícil. Então, a gente pratica quando está tudo bem, fecha os olhos ou faz algum tipo de prática de plena atenção, ainda que seja informal, que nem você falou, lavar a louça. E isso vai aumentando essa musculatura da atenção, né, Paty? Vai musculatura da atenção. É como se a gente, através... Aí você vai, né, se dando conta... vamos supor, ataque de pânico, tá? Você pode estar no meio de uma, aqui, né, não sei o que seria o equivalente daí, da Target, de uma, sei lá, de uma C&A, da Sears da vida, tá? Umas lojas de departamento. Eu devo tá tão desatualizada. Então, aí você tá ali, aí de repente, do nada, você começa a ter ataque de pânico, né? Você começa a suar, seu coração, tal, não sei o que, você quer ir embora. Nesses tipos de momentos, se você já vem praticando a mindfulness, se você já vem conversando sobre isso e treinando, você vai se dar conta que primeiro você não vai ficar morrendo de medo, porque você sabe que aquilo tem um nome, tá? E ninguém nunca morreu de ataque de pânico, tá? Ele dá muito medo, porque realmente é como se você estivesse tendo quase um ataque de coração, mas não é. E aí você conseguir, só nessa hora, você dá uma das coisas do mindfulness e do ACT, que eles querem que você dê um nome. Então, de dar um nome. Então, eu estou ansiosa, ou eu estou tendo um ataque de ansiedade, ou eu estou tendo um ataque de pânico. Você deu um nome, você identificou. Isso já acalma. Quando a gente dá um nome, já dá uma acalmada, né? Porque eu sei onde eu estou. Exatamente. Eu falo para meus clientes que é como lutar contra o fantasma. É a pior coisa do mundo. Você não sabe onde ele está? Você vai dar um murro e quer. Né? Aí, de repente, com a terapia, ele toma uma forma. Então, você tem como lidar com aquilo. Então, tá, ataque de pânico. Já conversou em terapia, sabe como que você responde a esse ataque de pânico? É o quê? É um taquicardia? É uma não sei o quê? Qual o pensamento que vem? E nessa hora, se você regular a respiração, que eu peço, por exemplo, você inspira 5, né? Conta 1, 2, 3, 4, 5. Segura 4. Depois solta pela boca, bem discretamente, mais em 5. Tá? Depois aquela respiração quadrada, né? Que a respiração quadrada. E aí, com criança, na verdade, eu corto naqueles negócios, aquelas espuminhas gostosas, eu corto um triângulo. E eu faço eles irem com o dedinho para cima, levantando o ar, aí eles param na pontinha, aí eles têm que ir para baixo, eles soltam o ar. Aí eles vão fazendo. Então, eu faço uma estrela de uns 5, né? Uns 5 pontas, e eles levam essa estrelinha para eles, para continuar praticando, porque ela, né? Você pode pegar. Então, tá aqui no adulto também. No concreto, né? Para criança. Tá no concreto para criança. Então, então a pessoa deu o nome, isso já acalmou, ela faz a respiração. Quando você respira, dessa forma da mindfulness, você está fazendo o mindfulness breathing, né, que é da respiração, você controla o tanto de... Eu não gosto de falar a palavra controle, que mindfulness não é controle, mas você regula o tanto de oxigênio que você está passando pelo pulmão que vai entrar no coração. No que você regula isso, vai regular o coração, o batimento cardíaco, que vai regular tudo. Então, se você está fazendo a mindfulness, se você consegue isso, você não tem como ficar ansioso, ter as crises de ansiedade. Tá? A crise, a pessoa vai se regulando, né? Dizem os estudos, em 90 segundos de atenção em uma sensação, pode ser a respiração ou não, a gente sai do estado adrenérgico de luta ou fuga e a mente começa a pensar, né? Isso da atenção na respiração tem dado muito pano para manga também, né, Paty, no Trauma Sensitive Mindfulness, que às vezes se a pessoa teve, por exemplo, um trauma, ou se ela sofre asma, ou teve um afogamento, ou teve Covid, por exemplo, e teve esse medo de não conseguir respirar, na atenção à respiração, às vezes nisso que é o Trauma Sensitive Mindfulness, pode acionar um trauma nela. Exatamente. E aí a gente não usa assim, por isso que a coisa que você falou muito bem,
tem que ser customizado, tem que ser bem orientado, não é? Tem que ser muito bem orientado, porque exatamente, você falar para uma pessoa que sofreu trauma, tá? Para ela fechar o olho, você não pode, porque isso vai dar mais ansiedade, porque na verdade você se sente totalmente, né, exposta, se você está de olho fechado, e geralmente um trauma foi exatamente como a pessoa se sentiu, né? Sem defesa nenhuma. Então, tem que ser a questão até da prática do mindfulness na terapia. Você tem que ter um cuidado assim dobro. É o que eu falo, eu não vou de cara. Quando eu começo com o cliente, a gente vai fazer essas práticas muito mais para frente. E, na verdade, o cliente quer falar, né? Então, chega na terapia. Aí, ele chega e fala assim, hoje eu tô tudo bem. Não quero falar. Fala, eu adoro essas sessões, tá tudo bem. Porque aí eu posso, entendeu? Fazer algumas coisas. Desenvolver, né? Desenvolver. Mas, e aí acaba saindo alguma coisa, né? Uma das coisas que... Então, você na Mindful, você aprende a notar. Tem uns exercícios legais. Uma pessoa muito maravilhosa, que é o Russ Harris, que é da Austrália. Adoro o sotaque dele. Ele fala, né? Você aprende... Steve Hast também, lógico, né? Que criou o ACT. Eu estou falando dos pessoal do Acceptance Commitment Therapy. Que você escolhe. Então, você notou seus pensamentos, você nota a questão interna. Eu posso fazer um exercício pequeno aqui, mas você nota as sensações internas, você pode fazer isso de olho aberto. Ao mesmo tempo, depois você presta atenção como que o seu corpo está respondendo aquilo. E no ACT e na Mindfulness, você no ACT, você não fala, eu estou com raiva. Não, você fala, eu estou tendo uma sensação de raiva. Isso. Desidentifica, senão... sai da totalidade e vai para o observador, né? Exatamente, porque senão você entra em fusão com a raiva. Aí você fica uma coisa só, e você não é. A raiva não é um sentimento, né? Então, eu estou tendo um pensamento sobre não sei o que lá. Então, você começa a usar essas palavras para identificar e para que existe uma expressão inventada, não existe essa palavra em inglês, chama diffuse, que é uma difusão, acho que em português até melhor. Difusão seria outra coisa em português, mas desfusionamento, né? Desfusionamento. Gente, não existe, mas foi totalmente inventada. A gente vai inventando aceita, né? E a Mindfulness, ela como eu vou... Por que eu insisto nela? Porque sem ela é a base para você aplicar as técnicas de Acceptance Commitment Therapy, as outras técnicas de como fazer, e do Compassion Focus Therapy também, que é a terapia da autocompaixão e a terapia da aceitação e compromisso, né? Em português. Para você conseguir fazer, que a terapia da compaixão, e eu acho ela maravilhosa, que eu estava falando para você, para a palavra shame, né? Que é a vergonha, tá? Mas você, para desenvolver esse sentimento de compaixão e o sentimento de autocompaixão, que não é piedade, é anotar o sofrimento em você ou no outro e querer que esse sofrimento diminua ou acabe, isso é que é compaixão. Você tem que desenvolver, você tem que estar mindful. Você tem que estar presente, você tem que saber, você tem que conseguir notar o que você está sentindo, dar um nome àquilo, perceber como que isso aparece no corpo e, ao mesmo tempo, estar aware, estar se dando conta do seu ambiente externo. Então, você está totalmente presente no mundo. E não só, né? Ó Deus dará. No ACT, que eu acho muito legal, que é uma das minhas... Adoro uma parte que eles fazem, que são os valores. Os valores, como eu estava te falando, é o nosso GPS. Ele dá a direção onde a gente quer chegar. Fala, minha cliente, você quer ir para Nova York, mas você não põe no GPS, você vai parar na Califórnia, né? No Brasil, você quer ir para o Rio Grande do Sul, você vai parar em Recife. Então, você tem que ter os valores, vão cada hora ajudando a gente a decidir de que direção que nós vamos, tá? Aí, o que a Mindfulness que ela ajuda? Você não tem que estar bem, você não tem que estar tudo feliz, né? Steve Hayes, que é um dos fundadores do EFT, ele fala, né, que é uma expressão, né, que shit happens, it happens for everyone. Quer dizer, coisa ruim acontece para todo mundo. Se a gente for ficar esperando tudo tá bom pra gente viver uma vida plena,
e E se satisfatória, a gente também quiser descartar tudo que é desagradável, a gente também não vive, né, Paty? não Porque tem isso também como. não é mindfulness. É assim, Exatamente. estou com raiva, eu sei que eu estou sentindo, experienciando raiva, né? Então eu posso olhar para aquilo que é e não pinto nada de cor-de-rosa, né? Exatamente. Você, para estar mindful, né? Você praticar mindful, você tem que pegar todos os sentimentos, amor, felicidade, ansiedade, depressão, raiva, e criar um espaço dentro de você onde todos esses sentimentos podem estar, essas emoções podem estar ali, e convivendo todas ao mesmo tempo. Mas você criou um espaço com gentileza, com kindness, né? Com gentileza, que você cria o espaço, agora você pode sentir e decidir, isso que eu acho maravilhoso na Mais, você desenvolve a capacidade de decidir como você quer agir. Exato. Né? Porque Eu você sei. sai é que nem assim, estar dentro do rio sendo arrastado com os troncos e batendo nas pedras, ou estar na margem do rio observando aquilo que chega e que passa, né? Exatamente, exatamente. Porque você fala assim, como você vai praticando, e de novo, você não precisa estar só na questão da meditação da mindfulness, você pode estar dirigindo. Quantas vezes você faz o caminho para o trabalho e volta, você nem lembra o que você fez? Porque você já é tão Com certeza. automático, né? Porque você vai todo dia, volta, não sei o quê. Simplesmente não, é você estar ali, você ver, sentir a direção, você sentir passar por uma árvore, você notar a árvore, tudo isso, isso vai trabalhando, né, o músculo do cérebro que faz você ficar presente. Quando você, depois eu entro um pouco na depressão, mas você ficando presente, você vai tendo mais e mais possibilidade de escolher o que você vai fazer, no que você vai reagir, como que você vai reagir. Então, vai te dando sem controle. Não é controle, é decisão, né? E você welcome, né? Você dá bem boas-vindas a tudo. Eu adoro aquele filme. Como que chama? Em português, que tem todas as emoções. Eu não sei, ele é Inside Out. Divertidamente. Divertidamente. É Eu uma acho que graça. é uma graça. Você sabe que durou 12 anos, né? Para eles fazerem esse A filme. E eles pesquisa, né? muito lindo. E eles Muito, foi consultaram. seríssimo esse filme, foi assim um Seríssimo. estudo seríssimo das emoções básicas, Das não é? básicas. Exatamente. É, Eles começaram com um monte e foram diminuindo, senão o filme está ficando muito grande, né? Mas lá é, tem para quem viu, eu passo esse filme para todos os meus clientes. Todos, é. criança, jovem, adolescente, tudo. Porque criança, jovem, adolescente, adulto, tá? Todo mundo. Porque você percebe no filme que, na verdade, eu falo que olha, eu dou o filme como uma tarefa de casa, eu falo, ó, você vai ter que me falar quem é o vilão e quem que é o mocinho do filme. Eles chegam sem saber, né? Porque não tem, na verdade. Ah, mas acho que o vilão falou, ó, sabe quem que é o vilão para mim? É a Joy, que é a felicidade. Ah, mas que absurdo. Porque ela quer que a menina só seja feliz. E é porque ela está tentando só ser feliz que ela está causando esse tanto de problema. E o mocinho do filme, quem que é o bom, é a tristeza. Ai, Porque é tão linda a é tristeza, lindo, né? né? Porque enquanto ela não chorou no ônibus e, né, se deu conta de tudo aquilo, que ela não conseguiu voltar para os pais, refazer e começar a aceitar a vida do jeito que ela é, Que né? é o próprio amadurecimento, né, Paty? O Que é o próprio amadurecer é amadurecimento. justamente isso, poder suportar e a própria resiliência também, né? E conseguir se recuperar das coisas que acontecem, porque é da própria frustração que vem a força. Tem uma frase linda do Rumi, eu acho, que ele diz: é pela ferida que entra a luz. Ah, Ah, eu acho lindo isso. É né? pela ferida que a luz entra na gente, né? Exato. Então, pelas nossas dores e tudo. E uma das coisas que a terapia do ACT, né, que é da modalidade ACT que faz, que eu acho maravilhoso, que tem maior polêmica, que é a palavra aceitação, que cria uma resistência, porque as pessoas falam que aceitar não é gostar. Não. Aceitar é você, é o que é.
É você, entendeu? É o que está acontecendo. Você não precisa gostar para aceitar e nem concordar. É o que é, tá? Então, é aquele mesmo exemplo meio bobo, mas é bom. Tá de dia. Se tá em sol e tá de dia, é porque tá de dia. Eu não vou ter que aceitar. Ah, eu queria... Tá chovendo. Ah, eu não vou aceitar? Tá chovendo. Não adianta eu não aceitar. Tá chovendo. Entendeu? Então, quer dizer, não tem isso. Então, aceitar não tem que gostar. Então, E aceitar também é diferente de se resignar, né, Paty? Porque o resignar-se é uma coisa passiva. O aceitar, igual quando a gente casa, eu adoro esse exemplo porque ele é muito claro. O padre não pergunta, você se resigna ao seu marido aí para o resto da vida? Não. Você aceita. Quando aceita, né? Ali, depois do aceitar, legal. vem um movimento, né? Ah, gostei, sabia? Não tinha pensado nisso. Eu gostei. Vou usar isso também. Pois é, então a mindfulness, ela ajuda nesse processo de aceitação, porque você está presente. Não existe o nada, existe o que tem aqui agora. É tão... O problema da mindfulness é que ela é tão simples, mas não é. Simples. Ela parece simples, mas é tão complicado, né? Tão É complexo. tão profundo, né, Paty? A Não é profundidade é complicado. muito... Exatamente. Eu queria uma coisa que você pediu para eu falar, da depressão. Eu quero que você explique assim como você age com o paciente deprimido em relação ao mindfulness, como você age com o paciente ansioso. Tudo isso tem condutas diferentes, né? Tem condutas diferentes, exatamente. A pessoa com ansiedade, ela é muito fácil trabalhar com ela, fácil, né? Você entende? Com a questão da respiração, essas mindfulness que você às vezes acha, tem 10 mil apps, né? Eu sempre falo para meus clientes, eu falo, olha, tem tanta que eu não vou falar para você qual pegar, não. Tem um monte de graça. Você acha que às vezes é a voz que você gosta, às vezes que não é que não gosta. E aí eu peço para que eles façam 21 dias de meditação. E eu peço 2 minutos por dia. Estou pedindo muito, não. Nossa, legal, 2 minutos. 2 minutos, tá? Aí acaba que dos 2 minutos, se você quiser fazer 5, é bônus. Você faz. Se quiser fazer 10, melhor ainda. Mas eu estou pedindo 2 minutos por 21 dias, tá? Eu prefiro que você faça no mesmo horário, que funcione para você. Quando você faz uma mesma coisa, 21 dias, ela se torna um hábito. Torna um hábito, né? Exatamente, bons e ruins, né? Então, aí a pessoa olha, tem resultados de clientes meus, que teve teve umas coisas com o negócio de Covid e tal, que ela parou, aí ela voltou e falou assim, gente, eu tenho que voltar. Porque quando eu estava fazendo, ela tem ADHD, que é o déficit de atenção e hiperatividade, é adulto, tá? E simples, já falou, eu tenho que voltar. Porque eu começava o dia com a meditação, os 5 minutos, sei lá, já estava fazendo. É aquela coisa, da maneira como você começa o seu dia, às vezes determina como seu dia vai, né? O resto do dia. É verdade. O dia que você acorda meio atropelada, o dia inteiro parece que vai meio atropelado, né? Vai. Exato. Então, essa questão, mas eu faça a hora que quiser, como quiser, se quiser fazer em pé, se quiser deitado. Tem umas práticas da mindfulness que fala, você fica, né, sentado, tal, e você, se tiver uma das meditações, se você sentir uma coceira, algum desconforto, não mudar. Que é para praticar aquela aceitação, né, do desconforto e tal. Eu não faço. No início nem é tão recomendável fazer isso, é uma coisa mais avançada, né? De treino de austeridade ou algo assim. Porque a pessoa... existe uma meditação que eu acho que é da âncora, que é muito legal, que é você se dar conta. Você pode ficar com o olho aberto, olho fechado, olhar para baixo, o que você quiser. Mas é só para você pensar alguma emoção, alguma sensação, algum pensamento e se dar conta, né? Estou tendo uma emoção tal. Aí você, depois que fica uns 15 segundos nisso, você vai para o corpo. Aonde que tá? Como é que meu corpo tá? E aí você mexe o corpo. Você sente o corpo, você espreguiça, você bença, você faz isso. E aí você abre o olho e nota as coisas ao seu redor. O que tem, presta atenção numa coisa, na outra, faz mais 15 minutos. Depois volta de novo
e vai Ah, que fazendo. Isso interessante. Sim, ajuda você, exatamente, ajuda você a ancorar, tá? isso. E você, é igual eles falam, né? Se o mar, quando o mar está agitado e está tudo muito agitado, o que eles fazem? Primeira coisa que eles fazem é jogar âncora no navio. Isso é interessante para o TDAH, que é o déficit de atenção e hiperatividade, é esse formato, onde medita 15 minutos, abre os olhos, ora em volta, volta, é isso? Mexe, mexe. Você põe uma Mexe. pessoa que tem ADHD ou Para ficar hiperatividade. quieta é difícil. É, Não, aí é fonte de ansiedade, né? Nossa, é, aí vai ficar tão preocupado no querer mexer e não pode, que perdeu a meditação inteira, né? A meditação não, é. mais a prática. É, uma das coisas que você, com a mindfulness que você faz, eu falo, que é uma das. O ACT trabalha muito com imagens, com metáforas, tá? E eu gosto muito, além das metáforas do porquê lá, do teatro. Você vê, se você tenta imaginar uma coisa que está acontecendo na sua vida, tá? E você, com o olho fechado ou não, aquelas coisas que a gente já conversou, depende do cliente, você imaginar aquela situação acontecendo no palco. Você se vê lá, você vê as outras pessoas que estão envolvidas, tal, e vê a situação. Quando você está no teatro, você tem o holofote. O holofote vai, geralmente, naquelas pessoas que estão conversando, né? Que estão falando, por quê? Quer que o público preste atenção naquele e não naquele outro cara lá. Nossa mente faz a mesma coisa, ela foca a atenção naquilo que geralmente é o que está incomodando a gente, né, tal. Então, o que você vai conseguir fazer, você estando que eles falam bird eye view, que é a visão do pássaro, você olhando de cima, você começa, se saiu, você já sente que você pode ser um observador, você não está ali, né, envolvido, e você começa a escolher aonde você quer pôr o holofote. Ele não precisa Sim. ficar naquilo, né? Ele pode Porque o mudar. holofote naturalmente vai para o que é mais negativo, né, Paty? Que a gente tem esse negativity Mas quem tem é bias, seu. que a gente é desenhado Exatamente. para procurar o que é o perigo. Exatamente. A gente é desenhado para procurar o que é o perigo. Por quê? Porque foi assim que a gente desenvolveu, né? Se não fosse isso, a gente tinha morrido lá na caverna mesmo, não tinha desenvolvido, É, né? Então, quer dizer, é uma coisa é. que você. Exatamente. Então, a mindfulness, essa prática na terapia e os exercícios que a gente passa, e você tem como fazer dentro da terapia sem ter que fazer a mindfulness de meditação, né? Uma das coisas que eu faço com criança é aqui tem uma balinha coloridinha, tem várias cores, chama Skittles. Então elas têm várias, parece um M&M's, só que de balinha, não é de chocolate. Aí eu falo para a criança, ela tem que, né, respirar, tal, ela senta lá, aí eu falo, eu pego uma balinha daquela, põe na mãozinha, ele tá de olho fechado. Eles têm que fechar a mão. Aí eles têm que me falar toda aquela coisa da raisin, da passa de uva, né? Que é do John Então, a Kabat-Zinn. prática da uva passa, né? É. Nossa, aquela prática no livro dele me dava uma agonia. Eu falei, gente, eu já acabei, não consigo fazer mais que 5 minutos comer uma passa de uva, não. Ele tá lá 1 hora comendo a passa de uva. Então, mas eu não faço 1 hora, não, porque eu não consigo. Aí a criança tem que falar, né? A forma, tudo. Aí depois tem que cheirar, tem que ver se tem barulhinho, quer dizer, usando todos os sentidos, depois põe na boquinha, né? Aí ele tem que falar, o que está acontecendo, não pode mastigar. Aí depois que mastiga, tem que falar como é que tá a forma que está mudando. Isso tudo é mindfulness. Isso é mindfulness. Então Sim. a criança, você vê, e até os agitados, eles adoram, né? Estão ganhando balinha no meio da sessão. Então, e aí você vai trabalhando. Tem adolescente ou criança, assim, tipo aqui chama middle school, que é O dos ensino 12 fundamental, né? O dos 12 aos 14, né? E também é mais adolescente. Às vezes, a criança com muita ansiedade, com muita vergonha, ela tem muita dificuldade de olhar no olho, né? Ou se não, dentro do Spectrum também. Então, o que eu faço? Eu trago coisas para pintar o Espectro que a olho. Paty falou é espectro do autismo, né? O espectro do autismo.
Eu acho que o seu vídeo está travando um pouquinho, Paty. Paty? Oi, querida, repete que o seu vídeo travou, pô, a sua internet travou um pouquinho, por favor. Engraçado, eu estava Tá. vendo tudo, você falar, você... Então, às vezes, com a pessoa, geralmente adolescente, que tem dificuldade de ansiedade, né? Tem medo de falar, tá na terapia, dá alguma coisa para ela. Eu falo isso para os pais também, que querem conversar com os adolescentes. Ai, não sei. Eu falo, não, não senta para conversar, não. Vai colorir junto. Se for menino ou menina É, também. Que gosta, aqui nos Estados Unidos tem muito assim, na entrada da casa, geralmente tem uma cesta de basquete, entendeu? Eu falo, vai jogar bate bola, porque é o não, o olho no olho, vai pegar na escola, e é a melhor hora de conversar com o filho, né? para evitar Deixar. uma conversa solene, né? Inclusive, até para conversar sobre relacionamento, a conversa solene sempre é pior, né? Exatamente. Eu falo, tem adolescente que adora cozinhar, fala, vai cozinhar junto, no que você está cozinhando, você está conversando. Aí vai É, falando. É. exatamente, tal. Então, a gente mudou um pouquinho. Para a questão da pessoa que está com depressão, né? Aí tem que ter muito cuidado com a questão da mindfulness, de meditação, aquela de fechar o olho, tal, porque a pessoa já está mal e ela entra naquele mundo, mais ainda, ela pode ficar pior. Não é uma Introvertido, né? Outra muito coisa também são os retiros de silêncio, né, Paty? Para a pessoa em depressão, pode jogar a pessoa também naquela coisa do isolamento e da exclusão, pode trazer, às vezes, mais sofrimento. Como é que você trabalha com o depressivo dentro do mindfulness? Aí a pessoa que tá lá quando ela tá com depressão, ai, desculpa aqui, eu tô tentando equilibrar meu telefone, por isso que às vezes eu tenho que mexer. A pessoa que tá com depressão, ela tem vários sentidos, né? Geralmente, e aí na terapia a gente vai tentar identificar o que é. Houve uma perda ou um objetivo que está impossível de alcançar. Tá? Não só necessariamente a perda, mas um objetivo que não se alcança. E a pessoa insiste naquilo. A perda, ela não pode ser uma perda de uma pessoa, pode ser a perda de um emprego, a perda de um ideal, a perda de uma expectativa que você tinha de não sei o quê. Pais com crianças que tiveram algum problema, entendeu? Que trabalhar aquela depressão da criança que era para ser neurotípica, que não é. Então, isso tudo pode causar uma depressão. Então, na terapia, você vai fazer o quê? Você vai tentar identificar de onde que está vindo, né? A causa. Que eu, conversando com você, eu faço essas modalidades, mas minha base ela é psicodinâmica. Quer dizer, eu tenho que entender o cliente da hora do avô e avó, tudo que aconteceu, quando ele nasceu, tudo, para entender aquela pessoa como um todo e saber aonde que essas verdades foram formadas, né? Muita coisa com o negócio de imagem do corpo, problema de gordura, tal, de acima do peso, e a pessoa tem aquela vergonha do corpo. Isso Aí aí nos Estados Unidos é seríssimo, porque muita gente acima do peso, né? Mais do que aqui. Muita gente. Então, e no Brasil tem muito a questão do desenvolvimento da anorexia, da bulimia, porque já é o oposto, né? É o país que tem Aqui é o mais. culto ao corpo, e quem não está no padrão não se sente aceito, né? E atinge Exatamente. muitas mulheres, é muito cruel isso. Isso é cruel demais. E a gente, quando sai do Brasil, né, a gente consegue ver como é grave, como a mulher ainda é vista como um objeto, como ela tem que ser do agrado, ela tem que ter uma forma Barbie para agradar o quê? A população homem e a população feminina, que tem que ser. A Né? cobrança, né? Então no Brasil tem a questão não só da dieta, quem não, né, a mulher que vai para essa área e não desenvolve um problema de anorexia, bulimia, mas aí ela faz o quê? 200 plásticas, né? Não sei quantos botox, Nossa, quantas lipo. Uma E crueldade, né? Uma crueldade. Ao invés de entrar o quê? Na mindfulness, na terapia, essa aceitação.
O corpo, nosso corpo, as coisas que acontecem com a gente, sou totalmente a favor, se cuidar tudo, mas o corpo, ele conta a história da sua vida, entendeu? Ele é uma coisa, quer dizer, às vezes é aceitar a parte humana. Nós somos seres humanos, nós vamos envelhecer, é não aceitar que depois, aí que já o acceptance, né, a aceitação do inclusive, até para poder empreender o emagrecimento, por exemplo, é importante primeiro a pessoa se aceitar, que eu sei que é difícil, né? Mas assim, se amar do jeito que é, porque senão, só pela proibição, por isso que dieta restritiva é difícil funcionar, só pela proibição, a pessoa aguenta mais ou menos aquilo que você falou, 21 dias, depois aquilo estoura, porque a gente não aguenta passar sacrifício por tempo demais. Então, se não tem um outro recurso mais profundo que vem, fica difícil conseguir, né? Então, e se a gente quer emagrecer também pelos outros, aí pior ainda. Pior ainda. Agora você falou isso, eu sei que a gente vai voltar para a depressão, mas você me falou isso e me lembrou um caso que eu tenho de problema de peso, tal, não sei o quê, e tem 1000 coisas, não dá conta, não dá conta. Aí uma vez eu cheguei e perguntei por que ela queria tanto emagrecer. Tudo bem, tá acima, estava bem, realmente muito acima do peso. Mas eu falei, na verdade, não existe nada melhor que a comida. Até agora você não me provou que existe nada melhor que a comida, por isso você não vai emagrecer. Porque até agora, comer as coisas gostosas que você quer é melhor que tudo. Como é uma pessoa que é pai ou mãe, tá? Para não identificar, e eu perguntei como é que a pessoa ia querer ser, quanto é a pessoa que adora ser pai e mãe, tá? Eu falei assim, até quantos anos você quer ver seu filho formar, você quer ver seus filhos casarem, quer ver seus netos. Agora, infelizmente, indo assim, a probabilidade de você ver vai ser pouca. Mas foi impressionante. Tocou, Aí, né? não, Ali tocou. começou a correr, que eu falei, nossa, agora tá até me inspirando. Eu brinco com ela, eu falei, você tá me inspirando. Porque a gente saiu, foi voltei na corrida, hoje eu corri 1 hora. Eu falei, caramba, entendeu? Lógico, ainda tem o problema, porque não é mágica, é muito sacrifício, mas já foi a primeira vez, porque agora tem um porquê que falou mais alto do que os outros. É fácil, não. Aquilo que você falou dos valores, é um valor para ela poder criar os filhos, ver os netos e tudo. Então, tocou num ponto de um valor, né? Exatamente. Tem uma coisa que eu queria... A questão da depressão, que eu quero voltar. Você tem a diferença, você vai me ajudar, que eu até escrevi aqui, safetyness e safety. Peraí, que agora quem congelou foi... Eu vou esperar um pouquinho. Ah, voltou. Então, tem a diferença do safetyness e safety, tá? Na depressão, a pessoa, você tá com safety, que eu não tô... Repete, Paty, que cortou aqui no meu. Repete. São duas questões. Safety. A questão do safety, que eu vou ter que pedir ajuda para a gente pensar aqui numa palavra para traduzir, e o safetyness. Segurança? Tá? Uma é a atenção, é a segurança, né? Você tá safety. Safety e safetyness. Tá. E safetyness, né? Em estado, o safety é quando você está se sentindo ameaçado, tá? Aí você vai procurar um abrigo, você vai fazer isso. É um safety, é uma sensação de safety. E eu falo que essa está mais pro lado da pessoa que sofre ansiedade. Ou você, na hora de sofrer ansiedade. O safetyness é quando a gente sente aquela calma, que a gente está bem. Que a gente está bem e que a gente está bem com o mundo ao redor da gente. Independente como o mundo está. Que eu vi muito isso acontecer no Covid, né? Porque o mundo estava muito ameaçador, estava muito sem safetyness. E isso, então, a diferença, a mindfulness, ela vai ajudando a pessoa que está na depressão a entender essa diferença de safety e safetyness, né? De você, essa segurança, porque geralmente a pessoa sofrendo a depressão, ela é aquilo que eu te falei, tem uma perda, tem um remorso, não uma um remorso, tem uma e quando você you regret, quando você se arrepende, né? Se arrepende de alguma coisa, ou que você fez ou que você não fez.
tá? Então, eu falo, gente, o ansioso está vivendo o futuro, né? E se isso acontecer? E se? E se? E a pessoa com a depressão, ela está no passado, não No fiz, passado. ou perdi, ou não vou conseguir, né? Não consegui, porque já passou. Eu falo que é a mesma moeda, são duas faces. Uma está no futuro e a outra está no passado, ninguém está no presente. Então, É. a mindfulness, ela vai resolver, ela vai ajudar, é porque ela vai trazer os dois para o presente, tá? E a questão de, o que eu vejo uma resistência muito grande na depressão, às vezes a pessoa não quer sair, né? Não quer, entre aspas, tá? Porque sair é como se ela estivesse se dando, como fala, ela se culpou tanto por ter feito ou não ter feito algo, né? Que simplesmente agora ela está dando. É como se ela falasse: ah, não, agora eu te perdoo por ter feito isso. Eu não me perdoo por ter feito Sim. aquilo. Então, sair da depressão, às vezes você tem que trabalhar com a questão da autocompaixão, de trazer mais essa kindness, trazer a pessoa simplesmente não consegue mais ou se afasta das pessoas que amam, entendeu? Ela cria uma resistência, né, dela, do mundo, não faz mais as coisas que gosta. É como se fosse uma autopunição, entendeu? Como que eu dizer, ou que alguém mereça isso, ou que eu mereça, É né? aquela coisa, eu não mereço perdão nem de mim mesmo, né? Então, É. é. Ou se eu ficar bem, depois de tudo isso que aquela, vamos supor, seja lá um casamento, né, bem assim, dramático, um divórcio muito ruim. Aí a pessoa fala, não, mas espera aí, se eu ficar bem, ele vai achar o quê? Que foi assim, foi fácil, né? Ou às vezes um adolescente que está Ah, para punir preocupado. o outro, né? É. Mas não é no sentido consciente. É no sentido que fazer isso vai contra, porque, entendeu? É uma forma de fazer sentido as coisas. Então, quando você começa a trabalhar com a mindfulness, né, no meu caso, eu começo a trabalhar mais no sentido de quem é você? Quem que é a pessoa que você... Qual é aquela pessoa do futuro que você quer ser? Qual foi aquelas coisas que você fez no passado que você adorou, que você admirou, que você... E a pessoa... Você começa a reacordar a pessoa, entendeu? Você começa lembrar de quem que ela era, de quem que ela E foi. Porque todos nós tivemos, né, momentos bons antes de entrar numa crise de depressão, que é muito severa. E você vai relembrando, mas ao mesmo tempo relembrando em emoções, com o corpo. O corpo tem essa memória tanto do trauma, mas tem a memória das coisas boas, né? é, Aí a é. gente não vai entrar aqui no EFT, mas tem também outras técnicas que você pode ajudar o corpo a relembrar essas coisas boas também, né? Reverter. Outra Então, coisa, né, Paty, muito forte, assim, é o como nós nos vemos, né? Às vezes uma pessoa depressiva, a vida dela foi regida por algo traumático do passado, onde houve uma falha, uma quebra. E existe também algo assim, quem sou eu sem isso? quem sou eu A sem isso? dificuldade no soltar. A dificuldade no Exato. soltar. Hã? Exatamente isso, a dificuldade em soltar. Quem sou eu Exatamente. sem isso? Então não É, sou eu, porque né? vira uma identidade, né? Vira uma identidade. É. Então, Se eu sou gordo, quem sou eu se eu não for gordinho? Exato, Isso tem também, porque a pessoa que ela orbitou em torno disso a vida inteira e é difícil soltar esses traços muitas vezes, né? é difícil soltar. E o que acontece, né? Voltando para a mindfulness, ele vai fazer o quê? Você começar a aceitar, você vai começar a perceber essas emoções, né? Então você fala, quer dizer, é muito fácil a gente fosse fazer agora aqui com o público, né? Da pessoa fechar o olho ou não, olhando para baixo, e lembrar de uma situação onde ela ficou com muita raiva. Uma situação que você ficou com muita raiva. Aí, se a gente ficar lá uns 15 minutos, a pessoa vai começar a notar no corpo No as corpo. emoções, né? É. E aí você pensa, o que acontece com isso? Às vezes a pessoa fica o quê? Fica parada ali, porque ela fica ruminando aquilo, ruminando aquilo, ruminando. Pode ser uma coisa também, um trauma.
fica ruminando, ruminando, o que você acha que vai fazer? Por que o estresse é nocivo? Porque ele vai fazendo tudo isso, né? No seu coração vai trabalhando mais, vai tendo cortisol, tudo isso. Quando se a gente fizer o mesmo exercício, pensando uma coisa no lugar, sei lá, um momento muito legal, ou de viagem, ou que você estava com uma pessoa legal, tal, a reação corporal, até as pessoas, quando a gente faz isso assim no workshop, você vê que as pessoas de olho fechado, elas sorriam, né? Então, a gente tem que ter a noção. A postura muda, né? Tudo muda. Tudo muda. Então, quando você começa a ter conscientemente que a gente acha que tem, mas não tem. Peraí, eu agora estou tendo a sensação, esse pensamento me dá uma sensação de raiva, né? E a raiva é porque você acha que você foi prejudicado de alguma forma, né? Intencional ou não intencionalmente. E aí você consegue ver no corpo, vê na pensamento, cria um espaço e uma curiosidade para olhar aquela raiva. Tô com raiva. Que bom, não tem que acabar com a raiva. Você tem que estar com raiva mesmo. Olhar para aquilo que é lícito. Mas, Tati, olha só, hoje nós duas, antes da live, conversamos um pouquinho, a Paty perguntou por quanto tempo nós vamos falar? Eu falei, mais ou menos 1 hora. Ela, não, 1 hora é muito tempo. Mas já estamos falando há quase 1 hora. E teria, assim, mais 3 horas para a gente ficar falando, porque esse assunto é incrível. E a gente teria, assim, eu e Paty conversando sempre assim, trocando figurinhas. E já estamos falando por 1 hora aqui, amiga. Agora travou, então, não sei se é o vídeo dela ou o meu. Obrigada pelo convite. Voltou. Obrigada pelo convite, essa sua iniciativa é ótima, adoro. E eu achei que 1 hora ia ser muito, já estamos 1 hora. Querida, então, bom. Então, essa é uma bandeira minha da prática de mindfulness em psicoterapia. Eu acho que é algo assim que não dá para desprezar. Então, o pessoal aqui participou muito hoje, foi maravilhoso. Eu li tudo e a participação foi incrível. A Adri dizendo que escutaria mais 3 horas, a Jane aqui, pessoas conhecidas e não. Então, muito obrigada também pela participação de vocês. E eu quero... Muito obrigada. Acho que isso já são sinais do Instagram derrubando a gente, viu? Pessoal, muito obrigada. Então, essa é a última das lives dessa série do Mindfulness. Que dó. Então, querida. Tá bom, eu tô quase não te muito escutando. Muito bom, querida. Muito obrigada, mim, tá? viu? Obrigada. E vamos marcar outras conversas, abraço. Nós duas, quem sabe, assim, com o pessoal participando. Foi legal. Um beijo, querida. Um beijo, pessoal. Outro, tchau.